Olá, eu me chamo Catiane Borba, sou terapeuta holística e também mentora. Senti de compartilhar aqui com vocês, neste vídeo, um relato sobre a minha experiência. Então, eu tenho tido várias experiências ao longo deste tempo. Algumas eu tenho relatado, deixado arquivadas em mensagem, em áudios, para que em algum momento eu possa utilizar isso para trazer, compartilhar com vocês. Eu estava na pergunta hoje, como eu poderia contribuir de uma forma mais elevada com vocês, como eu poderia levar a mais pessoas essa consciência que me veio, essa virada de chave que me veio a partir de perguntas. Desde 2016 eu estudo então desenvolvimento pessoal, terapias holísticas. Tudo começou a expandir, tudo começou a se revelar de uma forma muito mais clara, que eu comecei a ter entendimento sobre a minha própria vida. E aí foi a partir da dor. Então tudo começou a partir da dor. Então pelo amor não estava indo, teve que ser através da dor. Mas isso fica para um outro vídeo eu compartilhar aqui com você. O que eu escolho compartilhar com vocês hoje é sobre a consciência que me veio, sobre um poste de luz. Esse poste, ele já tem um tempo que acontece de toda vez que chove ou ameaça de chover, ele dá circuito nos fios e explode fogo dos fios. A primeira vez que aconteceu, eu já estava na pergunta, né? Já estava percebendo ali tudo o que acontece, tudo o que acontecia na minha vida, na minha realidade, todas as coisas. Então eu já tinha muita consciência de que tudo está conectado, nada está separado. Então toda vez que algo acontece que eu entendo como relevante, né? Eu me pergunto o que isso tem a ver comigo, o que está certo sobre isso, enfim, vou utilizando algumas perguntas para que eu receba da consciência que está se manifestando ali. Esse poste de luz me trouxe várias consciências e por um tempo ele parou de dar esses circuitos. Ele fica de frente aqui para o prédio onde eu moro e então fica praticamente na mesma altura do meu apartamento. Toda vez, então, que dava essa explosão, ou eu estava de frente para esse poste e acabava, então, sendo impactada ali pelaquela luz, por aquela explosão. E logo em seguida vinha consciências sobre o acontecido e o que tinha, né, a ver comigo. Então, por um tempo ficou ali sem acontecer isso e essa semana deu uma leve chuva, uma chuva bem tranquila, e novamente deu essa explosão. No momento em que deu essa explosão, eu lembrei de um acontecimento lá atrás, das primeiras vezes que começou a dar essas explosões, então me veio essa lembrança. E até eu falei assim para mim mesma, dessa vez essa pessoa então vê, né, que tá dando essa explosão, dessa vez não precisa eu falar, certo? A pessoa viu. E passou. Quando foi no outro dia, eu estava na lavanderia, estava lavando algumas coisas ali, e olhei pela janela, o pessoal que cuida da iluminação pública estava ali fazendo manutenção de uma lâmpada. Aí eu pensei, interessante, deve ter queimado a lâmpada. Segui o meu dia, segui a minha rotina, então eu vim para a sala. E quando eu olho pela janela, eu vejo que eles estão colocando alguns equipamentos nos fios. Aí eu, marcando os fios. Aí eu pensei, de certo eles agora vão olhar, vão arrumar, né, esse poste, vão arrumar e ver o que está acontecendo. E continuei ali observando. Por um instante fiquei observando e me vinha perguntas. Começou então a rodar ali perguntas na minha mente, o que isso tem a ver comigo, o que está certo sobre isso, que consciência tem aqui. Então essas perguntas ficaram rodando várias vezes. E aí eu parei e pensei, o que será que isso tem a ver comigo? Então fiquei ali mais presente, mais consciente para receber, né, para perceber se vinha alguma informação relevante que tinha ali a ver comigo.
Fiquei nessa pergunta por um tempo, então começou a vir várias memórias, várias lembranças, vários acontecimentos, várias situações que foi me trazendo mais clareza de algumas coisas que ainda existiam em mim, algumas coisas que precisavam ser limpas. E eu já vinha de um período onde eu estava muito conectada comigo mesma, muito em camadas mais profundas. Porque quando a gente começa a fazer limpeza, reprogramar nossa mente, limpar todo o lixo emocional, mental, tudo aquilo que está acumulado ali no nosso subconsciente, a gente vai acessando camadas, a gente vai limpando camadas e mais camadas. Então, quando você está preparado para acessar mais, aí você, né, naturalmente vai acessando. Se você está nessa escolha, se você está aberto para receber e preparado para lidar, né, com o que vem, aí você vai olhando para tudo isso. E foi assim que aconteceu. Portanto, logo pela manhã, fazendo minhas limpezas, organizando, me preparando para meus atendimentos e tudo mais, senti de acender um incenso. E esse incenso eu ganhei de presente. Estava escrito amor e sedução. Aí eu olhei e falei, caramba, né? Vou acender esse incenso aqui. Já que esse incenso está me chamando, vamos acender ele. Acendi e tal, segui. E aí depois que veio, então, esses dois caras ali arrumar o poste. E aí eu pensei, poste, explosão, energia, dois homens, energia masculina, o que está certo sobre isso, né? E aí então me veio a consciência de que era sobre energia sexual. Todos os julgamentos, tudo aquilo que eu julgava sobre essa energia, tudo que eu julgava sobre mim, sobre a mulher que eu sou, tudo que eu fui, tudo que eu sou e tudo que eu represento. E aí me veio várias lembranças, inclusive no início da semana eu estava na escolha de ter um encontro com alguém, eu estava aberta, né, para ter um encontro mais íntimo com alguém. E aí veio à tona então todas as questões que foram se acumulando ao longo do tempo, algumas que eu já tinha olhado, que eu já tinha trabalhado, algumas sombras que ainda existiam. E isso então foi se manifestando antes mesmo de toda essa consciência. Então, só para vocês se localizarem aqui. Às vezes eu vou voltar em alguns acontecimentos, vou voltar em algumas memórias lá de trás e pode ser que eu esteja contando aqui e lembre de alguma informação importante que eu não trouxe, então eu volto lá na informação e trago aqui para vocês. Após identificar essas informações ali que vieram à tona, que estavam ainda reverberando em algum lugar dentro de mim, eu começo a limpar então todas essas informações, fazendo alguns processos verbais de Axis e também utilizando alguns comandos de Theta Healing. Então, eu sou terapeuta holística, trabalho com as ferramentas de Theta Healing, de constelação, de Reiki, de barras de Axis, e vários outros conhecimentos, né, vários outros estudos que eu faço e que eu fiz ao longo desse tempo sobre física quântica, espiritualidade e tudo que isso engloba, né, todas essas ramificações aí. Sou apaixonada, então, por ler livros e esses livros, então, me trazem contribuição, então, fazem parte, né, das consciências e ajudam a expandir ainda mais, pegar mais informação, agregar, então, tanto para mim quanto para quem, né, recebe de mim. No início da semana eu estava nessa escolha e aí vem à tona toda essa sujeira, todo esse lixo mental que ainda estava ali em algum lugarzinho escondido, em alguma camadinha ali, estava ainda reverberando tudo isso. E como eu estava nessa escolha, então ativo essas informações, eu estou aberta, estou nas perguntas, e aí vem à tona toda essa informação. E a contribuição, né, para que essa consciência chegasse, se manifestasse, então foi o poste. Desta vez veio sobre, então, energia sexual. Das outras vezes que aconteceu, foram outras consciências que me vieram. O que eu fiz, então, a partir dessas informações? Eu fui conectando, né? Fui fazendo a ligação ali, incenso, sensualidade, amor. E aí, fui para as perguntas e aí foi vindo à tona. Nesse momento,
que vem essas informações, eu lembro de relacionamentos que eu tive, de julgamentos que eu tive sobre se relacionar sexualmente com homens que não estavam espiritualmente ok, que não se trabalhavam, que não estavam nem aí para nada. Eu estava, então, no julgamento sobre eu ter me relacionado com esse tipo de homens, estava no julgamento, né, dos homens, e tudo aquilo que a gente julga, tudo aquilo que a gente tá ali com pontos de vista, as crenças limitantes, a gente não recebe disso, a gente se separa disso. Quando a gente está em julgamento, você, né, não olha para o presente que aquilo é para você, da informação que aquela situação traz, ou que aquela pessoa está te trazendo ali. E eu estava, então, ainda em julgamento com isso. E a energia sexual é a energia criativa, energia regenerativa. Então, olha só, você cria vida. Se a tua energia sexual não está ativa, se essa energia não está equilibrada, você vai gerando bloqueios na vida. Não é sobre sexo, é muito maior do que isso. Então, olha quanto é importante, né, receber de tudo sem julgamentos. Quanto você, estando nessa permissão de receber, você expande ainda mais. E pessoas que estão conectadas a você, a essas mesmas historinhas, também recebem, porque tudo é uma coisa só. Estamos todos conectados, estamos todos recebendo o tempo todo de Deus, da fonte criadora, do universo. É só estar na permissão de receber. Quando você está em permissão de receber, você então expande as possibilidades, você não se limita. Porque quando você se limita, você recebe só um pouquinho, você recebe só de um lugar. Então, no momento em que eu vou limpando tudo isso, vai expandindo ainda mais. Então, recebo, após isso, uma mensagem de uma tia, contando que o meu tio, irmão do meu pai, sofreu um acidente. Por sorte, não foi nada grave, foi tudo tranquilo, mas me veio outra consciência sobre acidente. Chegou, né? Já estava implantadinho ali essa informação que eu já estava percebendo essa energia se apresentando de acidente já tinha alguns dias, mas não estava identificando. E essa minha tia também estava neste mesmo espaço, neste mesmo lugar de estar percebendo essa energia de acidentes. Inclusive, essa minha tia, eu fiz um atendimento para ela na semana passada e trouxe várias consciências para ela, e ela foi assim um atendimento bem mágico, bem lindo, bem expansivo, de muita contribuição para ela e também agregou para mim. Então, entendi que o acidente, né, essa informação do acidente era sobre aviso, sobre não estar também no julgamento. Quando eu acessava, essas informações chegavam para mim sobre acidentes, eu entrava então no medo, no julgamento, aí limpei o medo, limpei o julgamento. Então perceba que você tem uma informação em uma área da sua vida, em um lugar, provavelmente você tem várias outras. Perceba que o julgamento, o medo, ele não está só em uma área da sua vida, ele está em várias outras. O julgamento também. Se você julga uma pessoa, uma coisa, uma situação, você julga várias outras. E se você não está em presença para perceber, você vai continuar criando mais do mesmo. E aí você fica nesse mesmo espaço, você fica nesse mesmo ciclo e você não expande. Você cada vez contrai mais, cada vez você limita mais. Ainda sobre o poste, me veio outra consciência de que eu estava ainda me escondendo, que ainda tinha lugares que eu me escondia, que eu não queria ser vista, que eu não queria aparecer. Porque se eu aparecer, se eu ser vista, é um perigo, eu corro perigo, não é seguro. Por questões lá da infância, onde eu presenciei situações, vi pessoas sendo perseguidas, e isso tudo gerou um trauma, isso criou um trauma onde ainda se eu não estou presente em presença para perceber, eu volto para aquele lugar então de invisibilidade. Então eu sempre preciso estar ali consciente e presente para que esse lugar deixe de existir no meu universo, porque a mente, né, ela conhece o caminho
Então, a tendência é de voltar sempre, a tendência é de sempre estar conectada, voltando naquele mesmo lugar, porque já é conhecido, a mente já conhece, então, naturalmente, acaba voltando para lá, se a atitude, né, a ação, não for coerente com a mudança da informação. Então, quando a gente muda a informação, é para atualizar uma nova realidade. Só que, se ainda eu tenho algum ganho, se ainda eu tenho algum ponto de vista, se ainda eu tenho julgamento, se ainda tem coisas para limpar, aí a tendência é voltar. De uma forma inconsciente, então volta para aquele mesmo lugar. Então, depois de um tempo ali de estar fazendo esse trabalho, essa limpeza, limpando as crenças, as informações, de uma forma muito natural, vivendo ali meu dia, fazendo minhas coisas do dia a dia e limpando tudo aquilo que vinha à tona. Em seguida, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu atendo, né, de uma mulher maravilhosa que eu atendo. Ela, então, me envia mensagem, pergunta se está tudo bem, e ela fala que com ela não está muito legal e que estava acontecendo algumas situações. Então, ela conta sobre as situações brevemente ali, que tinham comprado um carro, o carro estava na oficina, tinha estragado, estava na oficina, e acabou que um outro carro acabou batendo no carro deles que estava parado, que estava estacionado na frente dessa mecânica. Então, o carro deles é atingido por um outro carro e eles ficam ali no prejuízo, a coisa não se resolve. Aí ela traz a situação da filha, que a escola tem tido reclamações, que a filha dela não fala, que a filha dela tem dificuldade de se expressar, e isso causa uma preocupação para ela, porque em casa a filha fala e na escola ela não estava falando. Também ela relata que o patrão do marido dela havia falecido, e aí então eles estavam bem preocupados porque as finanças deles ali poderia ser afetada se a empresa, né, deixasse de existir. Então trazia uma preocupação ali para eles. E trouxe mais algumas informações ali e tal, conversei um pouco com ela. E ela escolheu, então, receber uma sessão no dia seguinte. E no dia seguinte, então, a gente faz essa sessão e quando ela me traz, né, todas essas informações, eu já sabia que ela estava nesse mesmo espaço de julgamento, de julgar a mulher que ela era, e todas essas questões que eu havia limpado em mim, que provavelmente, então, ela também estaria nesse espaço. Então, olha que mágico, olha que incrível. Eu acabo de limpar, acabo de receber várias consciências, alterar as informações que estavam ali no meu subconsciente, que estavam vindo à tona, que estavam sendo limpo. E aí vem, então, ela e traz esse relato. E eu percebo, então, que ela estava nesse mesmo espaço que eu havia acabado de sair. E aí ela, então, está aberta para receber, ela se conecta comigo e então recebe desse presente, recebe desta atualização. No dia seguinte que eu atendo ela, foi incrível, foi assim maravilhoso, trouxe muita consciência para ela. Ela estava no julgamento, ela estava no lugar de vítima, estava remoendo ainda muito passado, estava passando filmes na mente dela do relacionamento que ela teve passado, que foi um relacionamento abusivo. Então, todas essas imagens, todo esse teatro todo ainda estava sendo encenado atualmente. Então, coisas que ela viveu lá no passado ainda estava reverberando aqui, nessa realidade, neste momento atual que ela estava vivendo. Isso estava gerando vários conflitos no relacionamento dela, e também ela ainda estava muito limitada, estava ainda no medo, estava ainda vivendo o pouco, vivendo o mínimo do que ela poderia viver. E com isso, então, fazemos a reprogramação mental, liberamos então as memórias, deletamos os arquivos ali que estavam ainda atuando, que estavam ainda ativos. E aí, então, ela pôde fazer uma nova escolha. A sessão dela demorou em torno de 2 horas. E após finalizarmos a sessão, para fechar com chave de ouro, eu perguntei para ela:
agora o que você escolhe? E ela ficou em silêncio. E eu perguntei novamente: o que você escolhe a partir de hoje? O que você quer viver? Como estaria a sua vida se você já estivesse vivendo aquilo que você deseja? Aí ela não conseguia, não falava, não saía a voz. Então eu trouxe um exemplo para ela, e ela me falou feliz. Ela começou então a me trazer umas palavras muito genéricas e eu fui extraindo mais, fui expandindo mais, fui limpando ainda o que foi vindo à tona ali. E aí eu percebi que ela não se permitia, não se sentia merecedora de viver mais, de ter mais dinheiro, de fazer coisas que ela sequer considerou ser possíveis. Então ela estava num mundinho tão fechado, tão limitado, que ela não conseguia sequer expressar, verbalizar aquilo que ela gostaria. É como se a mente dela ficasse um branco, desse uma pane ali, ela não conseguisse então comunicar aquilo que ela gostaria de viver. É como se ela não conseguisse criar essa imagem nova ali, como se não existisse nada naquele momento na mente dela. Então eu trouxe um exemplo para ela, eu perguntei: sobre dinheiro, quanto você escolhe receber hoje? Quanto você escolhe ter hoje? E ela falou: não sei. Aí eu falei: me falar qualquer valor, né? Qualquer número. E ela não conseguia trazer nenhum valor. E aí então fiz processos ali, fui trazendo mais consciência para ela. E aí ela conseguiu, então, ir se abrir, soltando aquelas camadas que ainda estavam, fazendo com que ela não se visse como merecedora, como se ela não se sentisse que era permitido ela ter mais. E a permissão de quem ela não tinha permissão era dela mesma. Ela falou que ela não se permitia, então ela não tinha permissão dela para ter mais. Quando ela consegue falar um valor que ela gostaria de ter, ela sorriu, ela abriu um sorriso muito leve, aquilo era muito leve. E tudo que é leve é verdadeiro. Então, quando ela sorri, então é leve para ela. E ela se sentiu, né, ficou com essa sensação de leveza depois. E aí, então, foi instalado essa nova programação. E ela conseguiu, então, projetar, visualizar com mais clareza essa nova escolha, não só sobre dinheiro, mas muito mais expandido, né? Muito maior do que ela estava vivendo no universinho dela, no universo particular limitado. Então, ela expandiu para que novas escolhas a partir disso surjam, para que ela receba mais disso. Outra situação que ela trouxe foi que ela estava sendo acusada de uma coisa que ela não fez. E aí eu trouxe várias consciências para ela sobre isso, dos lugares que ela julgava, dos lugares que ainda ela estava conectada, das vezes que ela foi acusada injustamente, inclusive pela própria mãe há alguns anos atrás, que estavam ainda, né, ativas essas informações. E o que estava acontecendo? Mais do mesmo, mais acusações injustas, né, se manifestando ali para ela, para mostrar que ainda informação de acusação, eu tenho culpa, eu sou vítima, ainda estavam ativas nela. E aí ela precisava limpar para atualizar uma nova informação, uma nova vida, uma nova realidade. E eu escolhi, então, gravar esse vídeo para trazer mais consciência, para que outras mais pessoas, outras mulheres também saiam desse espaço de julgamento, esse espaço de vítima, esse espaço de não merecimento, esse espaço tão pequeno e limitado que é possível romper e expandir em mais alegria, mais amor, mais do que é melhor, do que existe de melhor, que já está disponível para você viver. É só você escolher. Quando você escolhe, é preciso atualizar, né? O universo atualiza a sua escolha o tempo todo, seja as suas escolhas inconscientes, aquilo que você nem sabe que você está escolhendo, ou as escolhas conscientes. E aí
eu trago para você o que é uma escolha consciente. Até eu trouxe como exemplo para essa minha paciente sobre você ir no mercado. O que você faz quando você vai no mercado? Você não escolhe os produtos ali, você não escolhe uma fruta, você não escolhe o arroz, você não escolhe o açúcar, você não escolhe os produtos que você quer comprar? A mesma coisa é escolher o que você quer viver. O que você escolhe viver? Você escolhe ter uma casa, você escolhe ter um carro, você escolhe fazer uma viagem, você escolhe um relacionamento. O que você escolhe? Você está escolhendo o tempo todo. A diferença é, você está presente, você está consciente das suas escolhas ou está deixando que o teu inconsciente dirija a sua vida, que o teu inconsciente te direcione no teu dia a dia, na tua vida. Então é sobre isso, é sobre você estar presente, consciente com você e perceber que tudo é uma coisa só. A tua casa está te trazendo informação o tempo todo, o teu relacionamento está te trazendo informação o tempo todo, a tua família, as pessoas que você convive, o teu animal de estimação, todas as coisas estão conectadas, nada está separado. Você só precisa estar presente, estar na disposição de receber. Quando você está na disposição de receber e ter mais consciência, receber mais consciência, aí sim você consegue então viver assim algo extraordinário. Eu falo assim que para mim o maior presente é eu receber consciências, é eu ter consciência do que acontece, do que as coisas estão querendo me mostrar, de qual é a mensagem que tudo aquilo está querendo me mostrar, de tudo que está na minha vida, de tudo que está nesse exato momento agora acontecendo. Qual é a informação que isso traz para mim? O que isso está querendo me mostrar? O que isso tem a ver comigo? E aí, então, eu viro várias chaves, atualizo várias coisas na minha vida. Então, para mim, é muito importante isso. É muito importante eu olhar para minhas sombras, olhar tudo aquilo que a maioria das pessoas ignora, que a maioria das pessoas tem medo de estar de frente, olhar ali para tudo aquilo. E é ali que mora a grande virada, é ali que você abre as portas das infinitas possibilidades e acessa algo totalmente diferente, totalmente novo, melhor e mais elevado do que você está vivendo agora, nesse exato momento. Me conta aqui nos comentários se você virou alguma chave, se fez sentido para você, o que aí no seu universo particular movimentou, veio à tona, e aproveite para olhar para tudo isso e limpar essas informações que ainda estão aí reverberando na sua vida, gerando mais do mesmo, mais medo, mais inconsciência, mais julgamentos. Enquanto você não sair de julgamento, enquanto você não receber de você, enquanto você não parar de julgar você e tudo aquilo que você deseja, você não vai atualizar o seu pedido. Então, o que é que você está pedindo? Qual é a sua escolha? O que o universo tem te entregado? Quais resultados você está tendo? Como está a sua vida agora, hoje? O que você vive é o que você merece? O que você vive é o que você verdadeiramente gostaria de estar vivendo agora? Ou você só está vivendo porque não vê uma opção melhor, você não vê uma forma de viver o que realmente você gostaria? Então, olhe para você, olhe para sua vida, olhe para sua realidade e esteja nessa permissão de receber, porque tudo já está disponível para você. É só você estar na permissão de receber, que aí isso chega para você. E quando chegar para você, você tem que receber. Você tem que estar nessa disposição de receber, porque senão você manda a coisa embora, manda o presente embora. E é isso que acontece a maioria das vezes quando não estamos presente, quando não estamos em presença. Eu costumo dizer assim, que para mim faz muito sentido. A coisa está ali na tua frente, mas você não enxerga. Você vê, mas você não enxerga. Isso não, os teus olhos não traduz, a tua mente não traduz aquilo. E aí você então manda embora ali um presentão que o universo está mandando para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero trazer mais vídeos como esse. E talvez eu não consegui compartilhar tudo que eu gostaria de compartilhar aqui,
Mas eu acredito que o que eu compartilhei é o que se requer, é o que vai ser contribuição nesse momento e que vocês estão aí prontos para receber. Nos vemos em breve em mais vídeos como este. Se inscreva no canal para receber, para ficar atualizado. Me siga nas minhas redes sociais também para receber sempre de primeira mão informações e conteúdos e tudo que eu possa contribuir com você e com mais pessoas. Um grande beijo, nos vemos em breve.